Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4 e verso 17. Muito bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de volta, hoje é domingo, dia 4 de maio, para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, e estamos meditando no Evangelho de Mateus, hoje no capítulo 4. Então convido você a continuar comigo nesta viagem, você que tem desejo de aprender a palavra de Deus. Então nós estamos aqui apresentando algumas verdades que são fundamentais para a nossa vida. E o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele apresenta momentos cruciais que moldam o ministério de Jesus. A tentação no deserto e o início do ministério na Galileia dele. Este capítulo enfatiza a natureza humana de Jesus, sua obediência ao Pai e a importância de sua mensagem de arrependimento e reino de Deus. Ao analisar sobre a ótica de uma teologia bíblica, nós podemos identificar profundas lições que são aplicáveis à nossa vida. Então, primeiramente, a estrutura desse capítulo 4 está dividida em 4 pontos, que é a tentação de Jesus, o início do ministério de Jesus, Jesus chama os primeiros discípulos e a atuação de Jesus na Galileia. Então, os versículos 1 a 11 do capítulo 4 trata especificamente da tentação de Jesus. E o versículo 1 diz: então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto após o seu batismo, uma ação que reflete a soberania de Deus e prepara Jesus para o seu ministério. A teologia bíblica ensina que a tentação não é pecado, mas uma prova da preparação divina. Jesus, sendo verdadeiramente humano, enfrenta o diabo em nosso lugar, mostrando sua força em resistir ao pecado. E o verso 3 diz: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A tentação aqui busca provocar Jesus a usar seu poder divino para satisfazer suas necessidades físicas. A tentação é sobre a identidade e confiança em Deus. Este é um lembrete de que, como crentes, devemos confiar em Deus em nossas necessidades, em vez de buscar soluções fora de sua vontade. Versículo 10 diz: então diz-lhe Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus responde com a Escritura, mostrando a importância da palavra de Deus como nossa arma contra as tentações. A ênfase na Escritura reforça a doutrina da sola Escritura, ou somente a Escritura, que afirma que a Bíblia é a única fonte de autoridade em questões de fé e prática. Então, os versos 12 e 17 fala do início do ministério de Jesus. E ouvindo que João tinha sido entregue, retirou-se para a Galileia. A prisão de João Batista é um marco que leva Jesus a intensificar seu ministério. As circunstâncias não são um acaso, mas parte do plano soberano de Deus. Verso 17: desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O mesmo chamado ao arrependimento que João Batista proclamou, agora é reiterado por Jesus. A mensagem do reino de Deus é central em toda a obra de Jesus.
Jesus chama os primeiros discípulos. Está em Mateus, versículo 18 a 22 do capítulo 4. O verso 18 diz: E caminhando à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos. Jesus chama seus primeiros discípulos de uma profissão comum. O chamado é direto e pessoal, evidenciando a transformação ao ministério. Verso 19, disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Jesus a ser pescadores de homens não é apenas um convite ao discipulado, mas implica uma responsabilidade missionária. Isso nos lembra da grande comissão e da missão da igreja. E o último ponto, o verso 23 e 25, fala sobre a atuação de Jesus na Galileia. Verso 23 e 25 diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. Este resumo do ministério de Jesus enfatiza sua autoridade como professor e curador, mostrando que o reino de Deus se manifesta na prática. As ações de Jesus refletem a integralidade da salvação, espiritual e física. Ele não só prega, mas também age em amor e compaixão, um padrão que a igreja deve seguir. Então, esse é a estrutura do capítulo 4 e eu aconselho você a ler esse capítulo para que você possa meditar mais nestas verdades. Mas como nós podemos aplicar essa mensagem às nossas vidas nesse dia de hoje? Primeiro, nós somos ensinados neste capítulo a resistir às tentações com a palavra de Deus. Então, resista às tentações com a palavra de Deus. Assim como Jesus usou as Escrituras para resistir a Satanás, somos chamados a conhecer e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. O estudo bíblico, a memorização das Escrituras são fundamentais para permanecermos firmes em meio às tentativas de desviar-nos do caminho de Deus. Então posso te garantir que não existe outra fonte de autoridade que vá trabalhar seus questionamentos, suas dúvidas, seus medos, que não seja a palavra de Deus. Uma outra aplicação para nós também é que este capítulo nos chama ao arrependimento. Jesus e João Batista chamam para o arrependimento, uma prática que deve ser continuamente aplicada na vida do cristão. Somos lembrados de que a verdadeira vida cristã é marcada por um coração arrependido que busca a transformação contínua, reconhecendo nossas fraquezas e confiando na graça de Deus. O Evangelho sempre inicia não com Jesus te ama. O Evangelho se inicia com se arrependa dos seus pecados. O Evangelho sempre vai partir do pressuposto de que eu e você somos pecadores e nós precisamos aceitar essa possibilidade. Enquanto não aceitarmos essa condição, dificilmente nós vamos ouvir essa mensagem, Jesus te ama, porque essa mensagem, no primeiro sentido, ela vai apenas reforçar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Mas quando a mensagem começa, se arrependa, é que ela está partindo de um ponto que eu estou errado em alguma coisa e eu preciso mudar de vida. E por último, esse texto nos ensina a cumprir a missão. O chamado de Jesus para que sejamos pescadores de homens nos desafia a refletir sobre o nosso papel no avanço do reino de Deus. A teologia bíblica enfatiza a responsabilidade de todos os crentes em compartilhar o Evangelho e fazer discípulos, olhando além de nós mesmos para o mundo ao nosso redor, que ainda não conhece a Cristo. O capítulo 4 de Mateus estabelece então um marco importante no ministério de Jesus, revelando sua natureza como Filho de Deus, a necessidade de arrependimento e o chamado ao discipulado. À medida que refletimos sobre essas verdades, somos desafiados a viver uma vida de obediência, resistência ao pecado e compromisso com a missão que Cristo nos confiou. Que estas lições, que são fundamentais, não apenas para a compreensão da mensagem do Evangelho, mas também seja para a prática da vida cristã em nossas comunidades e no mundo.
Oremos. Deus, te louvamos pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos garantir a salvação. Em humildade nos arrependemos dos nossos pecados diante de Ti nesta hora, pedindo que o Senhor venha tocar no coração daqueles que estão ouvindo ou assistindo esta mensagem, que eles possam ser também, Senhor, iluminados no seu coração para compreender os grandes mistérios da vida e assim Te servir com o coração puro e sincero. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos no capítulo 5 deste Evangelho. Até lá.